O rio chamou o meu nome. Boa noite. Do interior do Amazonas, uma história chocante reacende a antiga lenda do Boto. Oh, meu Deus. Personas inquietos. Boa noite a todos do canal Terror e Chuva. O meu nome é Mário Souza Pantoja. Eu tenho 41 anos de idade. Eu nasci e cresci às margens do rio Solimões, no município de Coari, no Amazonas. Eu navego desde os meus 8 anos de idade. Eu conheço cada curva, cada banco de areia, cada trecho traiçoeiro daquele rio como conheço a palma da minha mão. Mas na madrugada do dia 14 de março de 2019, o rio me mostrou que não importa quanto tempo você passa nele, existe um trecho que não pertence a ninguém que esteja vivo. Na Amazônia, quem vive do rio aprende uma regra desde criança, antes mesmo de aprender a ler. O movimento te mantém vivo. Enquanto o barco corta a água, você existe. Quando você para, o rio começa a te observar. Naquela madrugada eu não estava fugindo, eu não estava explorando, eu não estava procurando nada estranho, eu apenas estava trabalhando. Acordei às 3h20 da manhã sem precisar de despertador. Quando o corpo já sabe o que vai fazer, ele acorda sozinho. O céu lá fora estava fechado, pesado, daquele jeito que só a madrugada amazônica consegue ficar. Nem escuro completo, nem noite viva, um breu parado, como se o próprio tempo tivesse esquecido de continuar. Eu vesti a minha camisa desbotada, calcei a bota ainda úmida da véspera e peguei a lanterna de pilha que ficava pendurada na porta. O cheiro do rio já vinha antes de eu sair de casa. Quem mora perto aprende a reconhecer o humor da água pelo cheiro, e naquela manhã estava neutro, quieto demais. Quando bateu às 3h30 da manhã, eu empurrei o meu barco de alumínio, o mesmo que piloto há 12 anos, para fora do barranco. O casco entrou na água sem resistência, sem barulho, nenhum peixe havia pulado, nenhum inseto rondou a luz fraca da lanterna. Aquilo me chamou a atenção, mas não o suficiente para me incomodar, pois já vi madrugada assim antes. O combinado era bem simples. A dona Raimunda, moradora da comunidade São João do Juruá, precisava chegar cedo à cidade de Coari para resolver uns assuntos. Banco, documentos, essas coisas só funcionam no horário dos outros. Eu a levaria rio abaixo até o ponto do cruzeiro, onde os táxis costumam passar logo cedo. Trabalho de 1 hora no máximo. Eu cheguei na casa dela, buzinei baixo. Ela saiu rápido, carregando só uma bolsa pequena de couro gasto. Entrou no barco sem conversa. Ninguém gosta de falar muito àquela hora. Eu liguei o motor e seguimos. O rio Solimões estava baixo, mas navegável. Eu conhecia cada curva daquele trecho entre comunidade e o ponto do cruzeiro. Eu sabia onde a corrente costuma puxar mais forte, onde o fundo engana, onde não se deve parar. Eu já tinha passado ali centenas de vezes, era território conhecido. O motor mantinha um som constante, confortável. As margens passavam escuras dos dois lados, como sempre.
E nenhuma lanterna, nenhuma casa acordada, nenhum sinal de movimento humano. Foi pouco antes da curva do Sacuriú, aquela que abre para um trecho mais largo perto do Igarapé do Meio, que eu ouvi o primeiro grito. Não foi alto, não foi desesperado. Foi um som curto, rasgado, vindo da margem direita, um chamado seco, como se alguém estivesse tentando gritar, porém sem força para sustentar a voz. Instintivamente reduzi o motor. Olhei para a margem procurando qualquer sinal de lanterna, qualquer sombra fora do lugar e nada. A vegetação estava parada, a água estava completamente lisa. A dona Raimunda se mexeu atrás de mim. Você ouviu? Eu disse que sim. O grito veio de novo, igual ao primeiro, mesmo tom, mesmo corte. O que me incomodou não foi o grito em si, foi o fato dele não ecoar. No rio, o som corre, rebate na água, na mata, volta diferente. Aquele som não. Era como se tivesse sido absorvido pelo ar antes de chegar a qualquer outro lugar. Eu pensei rápido como barqueiro. Se por acaso fosse alguém machucado, alguém perdido na mata, passar direto não era uma opção. Se fosse brincadeira, eu perderia só alguns segundos. Então eu tomei a decisão errada, pois eu desliguei o motor do barco. O silêncio entrou de uma vez, pesado, ocupando tudo. O barco ainda se moveu por alguns instantes, empurrado pela inércia da água até parar. Ele não encalhou, não bateu em nada, simplesmente ficou. E naquele exato momento, sem vento, sem corrente contrária, sem qualquer explicação visível, eu senti algo completamente errado. O rio não estava mais levando o barco. Nos primeiros segundos, eu até tentei convencer a mim mesmo de que era uma impressão. Às vezes a corrente muda, às vezes o casco entra num ponto morto, às vezes o rio realmente engana, pois eu já vi isso antes. A diferença é que das outras vezes sempre havia um motivo visível, um redemoinho fraco, um galho submerso, uma variação na profundidade. Ali não havia nada. A água batia no casco de leve, mas não empurrava. E então, o barco começou a girar bem devagar. Um giro pequeno, quase respeitoso, ajustando a proa de frente para o trecho mais escuro do rio, como se aquele ponto específico fosse importante. Eu puxei a corda do motor e ele girou uma vez e morreu. Não era normal. O motor tinha sido revisado naquela mesma semana. Eu tentei de novo. Girou mais um pouco, como se quisesse pegar, mas parou de novo. O som saiu abafado, estranho, como se a água estivesse absorvendo o barulho antes que ele se espalhasse. A dona Raimunda respirava rápido atrás de mim. Ela não chorava, mas não falava. Era o tipo de silêncio que se espalha quando a pessoa percebe que perguntar não vai ajudar em nada. E aquele grito veio mais uma vez, sendo que dessa vez veio mais perto, mas não da margem, também não do meio do rio. Era como se o som tivesse perdido direção, como se ele simplesmente estivesse ali ocupando espaço entre a água e o ar sem origem. Mário, ele disse sem completar a frase. Eu não respondi. Continuei olhando para a frente, tentando identificar qualquer alteração na superfície da água. Eu puxei a corda pela terceira vez e o motor ligou. O som veio forte, familiar. Naquele momento eu senti um alívio por talvez 2 segundos. Eu acelerei, o barco tremeu, a água borbulhou embaixo do casco, mas o barco não avançou. Era como se o rio Solimões tivesse decidido ignorar o motor. A água começou a tocar o fundo do barco de um jeito bem diferente. Não era impacto. Era contato contínuo, pesado, como algo grande encostado ali embaixo, acompanhando cada vibração do casco.
Ei, não desliga a lanterna, por favor. A voz da dona Raimunda saiu quase num sussurro. Ali eu percebi, com um arrepio seco que havia subido pela minha espinha, que a minha mão já estava no interruptor da lanterna. Não me lembrava de ter pensado em apagar a luz. O gesto tinha vindo sozinho, automático, como se desligar fosse a coisa certa a fazer naquele momento. Eu afastei a mão e o grito veio de novo, sendo que dessa vez não havia nenhuma dúvida. Ele falou o meu nome. Não como quem pede ajuda, como quem confirma. Mário! Foi limpo, firme, pronunciado de dentro do trecho escuro onde estávamos parados. O meu estômago afundou. Não senti medo imediato. Senti reconhecimento. Aquela sensação horrível de entender que algo percebeu você antes que você percebesse aquela situação inteira. Acelerei mais o motor. A água embaixo começou a se agitar, formando bolhas grossas e irregulares que subiam e estouravam sem ritmo. E mesmo assim, o barco continuava preso no mesmo ponto. O rádio começou a chiar. Não era interferência comum. Era um som irregular, quase como uma respiração tentando se formar dentro do aparelho. Eu dei um tapa nele e o desliguei. Mas o som continuou mais fraco, mais perto, como se não viesse do rádio, mas de dentro da minha cabeça. E então aquela voz veio novamente. Não da margem, não do rádio, e sim do rio. Mário! Meu corpo inteiro travou. Aquela voz não precisava gritar. Ela falou o meu nome como alguém que já me conhecia há muito tempo, como sempre tivesse sabido de quem eu era. Você parou, aqui ninguém para. O motor começou a falhar, perdendo força aos poucos, como se algo o segurasse por baixo. A dona Raimunda, vendo todo aquele cenário horrendo, se encolheu no barco. Quando ela falou, foi quase sem voz. Mário, isso não está vindo de fora. Eu sabia desde que desliguei o motor pela primeira vez. Aquilo não estava se aproximando. Na verdade, aquilo já estava ali. Com a última força que eu tinha, puxei o tanque de combustível reserva que ficava amarrado na proa e abri a válvula. O motor respondeu com solavanco violento. O barco deu um salto para a frente e eu senti de forma física inconfundível a sensação de sermos soltos de um aperto firme. O casco desceu alguns centímetros, pesado, e no mesmo instante o rio Solimões voltou a correr. Eu não olhei para trás, eu não reduzi o motor, eu não falei nada. Eu mantive o barco em rotação alta. O som do motor estava preenchendo todo o espaço, não deixando brecha para nenhum outro ruído. A lanterna apontava sempre para a frente e eu estava com os meus olhos fixos no caminho. Quando chegamos ao ponto do cruzeiro, encostei o barco sem desligar o motor. A dona Raimunda se levantou bem devagar, com cuidado até mesmo para não balançar o casco. E antes de descer, ficou alguns segundos parada, olhando para aquela água escura. Pode ir, eu disse sem olhar para trás. Ela desceu, pisou na margem, ajeitou a bolsa no ombro, não agradeceu, não se despediu. Ficou parada olhando o rio passar por alguns instantes. E então ela falou em voz baixa, sem emoção nenhuma. Ele chamou porque você parou. Você está me entendendo? Não foi acusação. Não foi explicação. Foi constatação. Eu acelerei o barco antes que ela terminasse a frase. Não perguntei quem era ele. O rio já tinha me mostrado que certas perguntas não precisam ser feitas. Desde aquela madrugada, eu não navego mais naquele horário. Nunca mais desliguei o motor no escuro. E quando alguém me pergunta por que eu evito o trecho entre a curva do Sacuriú e o Igarapé do meio, eu respondo sempre a mesma coisa.
porque ali o rio chama pelo seu nome e quando você para ouvir, ele não deixa mais você ir. Às vezes, no meio da noite, quando tudo fica em silêncio, me dá a impressão que eu escuto não um grito, mas o som de um motor desligando sozinho no meio daquela escuridão do rio. Infelizmente, o trauma que eu vivi ainda me prega peças, mesmo sendo a minha cabeça fazendo isso comigo. Boa noite. Pois bem, você que chegou até o final, antes de fechar o vídeo, por favor, vá lá nos comentários e coloque: eu cheguei até o final. Só assim eu saberei que o vídeo foi relevante para você e ao mesmo tempo ajudará o algoritmo a entender que o vídeo foi bom e que ele recomendará para mais pessoas, fazendo assim que o canal não venha morrer. De antemão já agradeço pela força e fique com Deus.